Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição desta semana. Esta semana estamos estudando o tema, primeiro dia da semana, ali o primeiro dia em que Cristo ressuscita, né? E ontem, na quinta-feira, nós vemos ali a fala de Tomé, né? Que na língua portuguesa está Senhor meu e Deus meu. Vimos também que Jesus Cristo havia ensinado inúmeras vezes antes que Deus só há um, é a pessoa do Pai, né? Não existe um segundo Deus, né? A ti só por único Deus, disse Cristo, não tem outro, né? Pois bem, então, hoje, na sexta-feira, nós estamos concluindo a lição desta semana, fazendo aí, amanhã faremos a revisão, né, desta lição, e hoje, as duas perguntas de hoje, a pergunta 11 e 12, nos trazem aqui duas reflexões assim, muito importantes ainda dentro desse contexto, dentro desse cenário do primeiro dia da semana. Então, na pergunta 11 nos traz aqui o seguinte questionamento: que fez Jesus, além de provar que a sua ressurreição, além de provar que ele estava ressuscitado ali, aos seus discípulos? João capítulo 20, versículo 30 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 1 João deixa muito bem claro que ele não pretendia, não tinha a pretensão de narrar, de escrever todos os milagres que Cristo fez, mas ele escreveu, registrou apenas aqueles milagres que lhe tocou muito, que lhe chamou a atenção e que lhe tem uma certa lógica, né? Isso tudo junto forma uma mensagem muito completa, uma mensagem espiritual muito profunda e completa, né? Então, João diz claramente aqui que Jesus operou muitos outros milagres, né? Na presença de seus discípulos. Quando? Pós-ressurreição. Então veja que depois que Cristo ressuscitou, ele ainda opera muitos outros milagres na presença dos seus discípulos. Por que isso? Ora, se algum discípulo ainda estava um pouco cismado, com alguma dúvida, se realmente aquele corpo diferente era o mesmo Cristo, depois de tantas evidências, ele ainda faz muitos outros sinais, mostrando claramente que era o mesmo, né? Veja que era a mesma pessoa, claro, né? Em outro corpo, mas num corpo restaurado, melhor dizendo, num corpo incorruptível, né? Num corpo transformado pelo poder de Deus, né? Não outra pessoa, a mesma pessoa, num corpo restaurado, renovado, né? Que recebeu ali uma incorruptibilidade da parte de Deus. Mas realizou muitos outros sinais para ficar bem caracterizado, bem comprovado que era a mesma pessoa. Cristo estava ali novamente, e não é à toa, porque a necessidade dos sinais, né? Veja que em alguns momentos os discípulos criam, acreditavam, em outros momentos eles desacreditavam. Nos momentos quando Cristo fazia um milagre, eles acreditavam ali em Cristo. Aí, poucos dias depois, Cristo chamava ele de homens de pouca fé. Ficava nessa montanha russa, né? De crer e de descrer. O tempo todo nessa
nessa gangorra vacilante, nesse sobe e desce, né? E então Cristo, mesmo depois, né, da sua ressurreição, tem que lidar com Tomé que não estava crendo, né? Tem que lidar com isso. E mesmo depois da sua ressurreição, ele continua fazendo grandes sinais, milagres ali, grandes prodígios, para que justamente se cumpra o que ele disse: se vocês não virdes sinais, de modo algum crereis. E os discípulos vão aprender, os discípulos vão solidificar a sua fé mesmo, a fé verdadeira, só após o Pentecoste, quando eles são batizados e selados com o Espírito Santo. Cristo os batiza, né, com o seu Espírito, e então a partir dali eles começam então a ter uma fé sólida, começam a crescer na verdadeira fé, né, o que eles não tinham até o momento. Cristo mostrando claramente para todos como se daria o plano de Deus para que todos os homens pudessem ser vencedores como Cristo fez. Para Cristo vencer, o Pai ungiu com o seu Santo Espírito lá no Jordão. E agora Cristo estava ungindo os seus discípulos lá no Pentecostes para mostrar, né, como seria e para confirmar o que ele havia dito para os discípulos, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, vocês também podem vencer. E Cristo deixa bem claro quando ele começa a fazer muitos sinais após ainda a sua ressurreição. E isso vai acontecer também com os discípulos, né? Os discípulos agora vão começar também a fazer grandes sinais. Lá no capítulo 5 de Atos, né? Pedro chega ali na porta, no templo de Formosa, na cidade chamada Formosa, e vê ali um paralítico na porta, né? E diz bem claro: olha, eu não tenho prata nem ouro, porque os discípulos eram pobres, né? A semelhança perfeita de Cristo. Agora, eles tinham uma riqueza que dinheiro do mundo todinho não conseguia pagar 1% dessa riqueza, né? Que era o poder espiritual. Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, que é muito mais valioso do que dinheiro, o que eu tenho eu te dou. Levanta, toma o teu leite e anda. O homem deu um salto lá, ficou curado na hora. Do jeito que Cristo curava, Pedro estava curando agora, com grandes sinais, né? Grandes prodígios aconteciam ali. Então, agora sim, os discípulos, né, cheios do Espírito, vê Cristo fazer os sinais, e agora eles estão crescendo até atingir a estatura de Cristo, do homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 13. Continuando, amados, vamos concluir aqui a nossa última pergunta, né, a pergunta 12, que nos traz aqui o seguinte questionamento. E também com esse verso com esse verso nós praticamente concluímos aí essa narrativa aí do final do livro de João, né? Qual o objetivo maior de tudo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo para os seus discípulos? Qual era o grande objetivo? O grande objetivo de todo aquele trabalho, de toda aquela missão de Cristo, né? Qual era? João vai dizer aqui no capítulo 20, versículo 31, o seguinte: estes, porém, foram escritos, estes quem? Estas palavras, estes fatos, né? Essas narrações que estão escritas aqui no livro de João, né? João está dizendo: isso que eu escrevi foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Olha só. Ele não diz para que vocês creiam que Jesus é o Deus. Não. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo que Jesus é o Cristo e Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. Veja com que expressões assim bem firmes o apóstolo João concluiu o livro, né? Está concluindo o livro falando de uma forma bem simples. Ele está dizendo claramente aqui, ó: tudo isso que eu escrevi
Não é para você acreditar que Jesus é o próprio Deus, não. Ele é o Cristo. E o que é o Cristo? A palavra Cristo vem do termo ungido, né? O termo ungido. Aquele que é ungido, ele não é o próprio Deus, né? Porque Deus é quem dá a unção. Uma pessoa que recebe uma unção, ele não é Deus, porque Deus é a própria unção, ele é quem concede a unção. Então Jesus, João, ele é muito claro aqui, muito simples e objetivo no seu ensinamento aqui, mostrando que aquele que crê, né? Aquele que crê que Jesus é o Cristo, não é aquele que crê que Jesus é o Deus. Deus é uma pessoa que ungiu o Cristo, que fez de alguém o Cristo. Como diz lá no Atos, né? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 36, diz, né? Deus pegou esse Jesus Cristo, esse Jesus, e o elevou à condição de Senhor e Cristo. Então, o Pai transforma Jesus no Cristo, quando derrama sobre ele o seu Santo Espírito e diz agora, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Então João conclui claramente dizendo, olha, eu quero que vocês creiam, tudo que eu escrevi aqui é para que vocês entendam que Jesus é o Cristo, não o Deus. Quem está escrevendo, mas lá em João 1:1 começa dizendo que Jesus é Deus. É problema de tradução, né? Má interpretação, algo que foi escrito na língua aramaica e alguém trocou para o grego, né? A palavra estava com Deus e a palavra era divina, e alguém colocou a palavra era Deus, né? Para tentar confundir. Como é que João 1:1 vai se chocar com João 17:3, o próprio Cristo dizendo, a ti só por único Deus verdadeiro? Aí João 1:1 vai contradizer com essa Bíblia todinha, né? Quando há muitas outras versões de Bíblias, mais vinculada à língua original daquelas pessoas que escreveram, né? A cultura de Cristo. Então, basta a pessoa entender isso, né? É muito simples entender isso. Pois bem, então João deixa bem claro, vocês precisam crer que Jesus é o Cristo. Então, se alguém disser assim, eu creio que Jesus é Deus, e João está dizendo, creia que Jesus é o Cristo, é ungido, pronto. Mas não pode ter um Deus ungido? Não. Não tem essa possibilidade na Bíblia, não. Não existe Deus ungido. Deus é a própria unção. Deus é o que unge. Não é o que recebe unção, não. Não existe Deus ungido na Bíblia, não. Né? Isso quebra toda a regra. Né? É a mesma coisa de chover no molhado. Continuando aqui, João diz, creiam que ele é o Cristo e creiam que ele é o Filho de Deus, e não o Deus Filho, como ensinou a igreja, a professa igreja cristã na Idade Média, né? A idade da escuridão. A igreja medieval nos legou essa herança maldita desses falsos ensinamentos que impede as pessoas de lerem e interpretarem a Bíblia como ela é. Como é que alguém lê assim, creia que Jesus é o Cristo, a pessoa entende, creia que ele era Deus, né? Trocando palavras que nem sinônimos são, né? De forma terrível. João é claro, tudo isso que eu escrevi é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Em momento algum ele vai dizer, eu escrevi tudo isso para que vocês creiam que Jesus é o próprio Deus, como a igreja está ensinando aí de forma completamente equivocada, como a igreja está ensinando aí de forma completamente contrário a tudo, a todo o testemunho de Cristo e dos apóstolos, né? E ele conclui dizendo, e que para vocês crendo nisso, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, crendo nisso, vocês tenham vida. Vocês não vão ter vida dizendo que Jesus é Deus, dizendo que Jesus é outra coisa. Só tem vida no nome dele, e tem mais, vida em seu nome, ou seja, e qual é o nome que ele está se referindo aqui? Nome está ligado à reputação, nome está ligado à obra, e a obra que Cristo fez só poderia ser feita como homem, e não como Deus. Se ele só pudesse fazer a obra como homem, ele teria morrido como Deus lá no céu. Mas o texto é claro, ele só poderia fazer esta obra como homem e não como Deus. Só quem poderia resgatar a humanidade era o outro ser humano e não um Deus. Porque se só um Deus pudesse resgatar a humanidade,
Cristo não teria se esvaziado da sua divindade, como diz lá em Filipenses 2:5, né? 2:5 a 7, do verso 7 especificamente, né? Ele teria vindo, ele teria morrido lá no céu mesmo. Não precisava de tudo isso, não é mesmo? Então, o texto de João, ele é muito rico, ele é muito claro, muito simples e objetivo. Você precisa crer que Jesus é o Cristo, precisa que ele é o Filho de Deus. Se você crer nisso, no nome do Filho do Homem, no nome daquele que realizou uma obra, e o nome dele, ele recebe para realizar esta obra, o nome que Deus dá é porque ele realizou uma obra como homem, venceu Satanás como homem, venceu todos os pecados como homem, sendo tentado em tudo como nós somos tentados em tudo, e venceu tudo, né? Vindo em semelhança de carne pecaminosa, tudo ele venceu. Então é esse nome aqui, ó. Se você crê que ele é o Cristo, crê que ele é o Filho de Deus, né? E crendo nisso, você vai ter vida em seu nome, vida naquilo que ele ensinou, vida na doutrina e na pregação ensinada por ele. Não só ensinada quando abriu a boca, mas ensinada quando viveu. Ele venceu como Filho do Homem. Venceu como Filho do Homem. Essa é a grande vitória de Cristo. Esse é o nome que ele herdou, e ele quer que nós também recebamos esse mesmo nome de vencedores, como seres humanos, vencendo Satanás no seu poder, no seu exemplo, no seu Santo Espírito.